Se você está procurando informações sobre como vacinar o seu bebê, quais cuidados tomar, você está no lugar certo. Dr. Rafael da Hora aqui. A gente tem, né, bastante experiência sobre imunizações, sobre vacinações ao longo de tantos anos trabalhando com isso. E venho compartilhar com você hoje aqui o tema vacinas para o bebê aos 3 meses, que são as vacinas para meningite. Então, o propósito do nosso canal é ir direto ao ponto, até porque mães não têm tempo a perder. Né? Mães, com tanta coisa para resolver, a gente tem que trazer realmente a informação bem simplificada do que realmente é relevante para a mãe. Então, só com recomendações práticas. Então, geralmente as mães se perguntam onde vacinar o filho, onde vacinar o bebê, no posto de saúde ou no particular? Qual a diferença da vacina do posto para a vacina particular? Quais são as reações mais comuns no bebê? Quais são os efeitos adversos da vacina? O que eu tenho que tomar cuidado? A vacina é dolorida, da febre? As vacinas de 3 meses são na forma de gota, na forma de injeção? O que acontece se atrasar a vacina? Então, é importante, antes de mais nada, diferenciar quais são as vacinas disponíveis, tanto no posto de saúde, no SUS, quanto as vacinas disponíveis na rede privada, na clínica particular, tá certo? É importante notar que no posto de saúde, nós temos para a meningite, né, que são as vacinas de 3 meses, a vacina meningocócica C, enquanto que na rede privada nós temos a vacina meningocócica B e a vacina meningocócica ACWY. Mas tanta letra, né? Qual a diferença nisso? Então, essas letrinhas, elas se referem aos sorotipos da bactéria da meningite, do meningococo. Então, quando se fala que a vacina do posto de saúde cobre a meningite C, quer dizer que está protegendo contra essa bactéria especificamente. Enquanto que as vacinas disponíveis na rede privada, que são 2, cobrem, além da meningite C, que está contida na ACWY, cobre também o meningococo A, o meningococo W, o meningococo Y e o meningococo B. Portanto, uma primeira diferença que chama a atenção entre as vacinas do posto de saúde com as vacinas da clínica privada é a cobertura. Comparando uma com outra, a vacina pública cobre uma bactéria, enquanto que a vacina privada cobre 5 bactérias. Então, a cobertura acaba sendo maior. Tem a questão do custo, naturalmente, que a vacina do posto de saúde é gratuita, enquanto que a vacina do particular é paga. A questão da disponibilidade também, porque a gente sabe que as vacinas do posto de saúde existem praticamente em todas as cidades no Brasil. Não importa, mãe, se você mora numa cidade grande, numa capital, ou na menor das cidades do interior, sempre tem um posto de saúde com a vacina meningocócica disponível para o seu bebê, a meningocócica C. Enquanto que nem toda cidade tem uma clínica privada, uma clínica particular de vacinação. Geralmente as cidades médias e as cidades grandes. As cidades muito pequenas, geralmente, não tem esse serviço. E a cobertura, como nós falamos. Né? Então, a depender do lugar onde faça a vacina disponível é diferente. Seguindo, quais são as reações mais comuns? É importante atentar que quando seu bebê aplica uma vacina, pode ter acontecido, né? Se seu bebê está agora com 3 meses, com 5 meses, ao aplicar a vacina natural, tem aquele quadro inflamatório. Então, a coxa do bebê, a lateral da coxa, onde geralmente são aplicadas vacinas injetáveis no primeiro ano de vida, inflama, forma um caroço, fica avermelhada, fica sensível ao toque, o bebê fica irritado. Então, a mãe que já aplicou alguma vacina aos 2 meses, ela já fica um pouquinho mais receosa aos 3, 4, 5 meses em relação a eventos adversos que podem acontecer. Então, em relação à vacina meningocócica, as reações mais comuns são o que é comum com toda vacina, uma inflamação local, dor, mas também pode acontecer febre, principalmente quando se aplica a vacina meningocócica B. Então, uma das vacinas da rede privada, ela tem como característica ser um pouco mais reatogênica do que as outras. A vacina meningocócica B, da rede privada, que não está disponível na rede pública. Essa vacina tende a dar um quadro
eventualmente de febre no bebê. Por isso que, em relação a ela, se costuma adotar o cuidado de aplicar, de oferecer para o bebê paracetamol antes de realizar a vacinação, meia hora antes, caso vá fazer especificamente essa vacina. Então, como já foi dito, a vacina ela é no formato de injeção, é uma vacina intramuscular. Todas as vacinas de 3 meses são intramusculares, então se aplica na lateral da coxa do bebê. Quando é feita a vacina no posto de saúde, é só uma injeção, a vacina meningocócica C. Quando é feita a vacina na rede privada, são 2 injeções, a meningocócica B de um lado e a meningocócica ACWY do outro lado. Já que você está gostando do conteúdo, peço que curta esse vídeo. Se inscreva no canal para saber sempre as recomendações práticas para você cuidar do seu filho sem perder tempo. E compartilhe esse vídeo com as amigas, que você entende que também precisam assistir. Então, o que pode acontecer se atrasar? Essa pergunta é muito comum, é muito frequente. No consultório, as mães sempre perguntam, né? Nossa, meu bebê teve febre, não pôde vacinar, meu bebê, por algum motivo pessoal, eu acabei atrasando as vacinas para meningite, que são vacinas aplicadas aos 3 meses, aos 5 meses e com reforço a 1 ano. Então, quando atrasa a aplicação dessas vacinas, algumas consequências podem acontecer, como, por exemplo, a própria meningite bacteriana. A meningite bacteriana, que é uma doença super aguda, ela avança muito rapidamente, em 24 a 48 horas. O bebê que está normal hoje, daqui a 1 ou 2 dias, ele fica completamente com a saúde comprometida, hospitalizado. É uma infecção muito séria, que pode evoluir para uma infecção generalizada, uma infecção no corpinho todo do bebê, no sangue do bebê, que a gente chama de meningococcemia, e que pode levar a sequelas. A criança pode ficar com sequela neurológica, pode ficar surda, pode ter amputação de membros, inclusive morte. Então, por isso que toda vez que a mãe pergunta, né, pode atrasar ou não a vacina para meningite? Eu costumo responder que não. Não pode atrasar a vacina para meningite pela gravidade da doença. Então, tem que ser feito, idealmente, na época certa, aos 3 meses, a primeira dose, aos 5 meses, a segunda dose, e quando completar 1 ano, faz o reforço. Então, o que fazer para aliviar dor e febre? Geralmente é o que mais aperta o coração da mãe, né? Ver o seu bebê com dor, chorando muito durante a aplicação, e no pós-vacinação ficar também irritado, ficar sem se alimentar direito, sensível. Então, o mais importante é, no início do processo, já no ato da vacinação, a mãe oferecer, antes de tudo, o peito para amamentar durante a vacinação. Então, isoladamente, a medida que mais traz benefício para o bebê em relação a reduzir dor durante a vacinação é a amamentação. Então, não importa se é no posto de saúde ou na clínica particular, é importante para as mães sempre oferecer o peito toda vez que for vacinar o seu bebê. Não tem pressa, não tem urgência, primeiro se oferece o peito para depois se realizar a vacinação, porque é um ato que realmente impacta muito na redução da dor no ato da vacinação do bebê. Mas, além disso, existem outras técnicas para a redução da dor, como, por exemplo, a compressa fria. Após a vacinação, né, com intervalo de 3, 4 horas, a mãe pode realizar compressa sobre a coxa do bebê para reduzir o processo inflamatório, que é tão natural após a vacinação. Então, compressa fria, seja com gelinho, né, que o serviço de vacinação oferece, seja com a própria fraldinha que tem em casa, né, com várias camadas envolvendo gelo, para evitar realmente também uma queimadura por gelo na coxinha da criança. Então, é importante fazer essa compressa com uma periodicidade de 3 horas, 4 horas após a vacinação nos primeiros dias, até o quadro inflamatório regredir. É interessante também observar outras técnicas, como a técnica da abelhinha Buzzy. A abelhinha Buzzy é um dispositivo eletrônico que vibra e faz uma compressa fria ao mesmo tempo antes da vacinação. Então, é interessante notar que, ao provocar essa vibração, faz com que as terminações nervosas da criança percam parte da sensibilidade. E no ato propriamente dito da vacinação, a criança sinta muito menos desconforto.
Então, é uma medida que soma vibração com compressa fria e com o lúdico da brincadeira da abelhinha, faz com que a criança também tolere muito mais facilmente, muito melhor, a vacinação. Tem técnica também como o pique-look, né, que é, de certa maneira, um pouco parecido, porém, ele tem várias pontinhas que trabalham nessa questão também da dessensibilização das terminações nervosas, fazendo com que a aplicação propriamente dita seja menos desconfortável. Então, se a gente perguntar na questão da vacinação dos 3 meses, onde as mães mais erram? Qual é o principal cuidado que você, mãe, deve tomar em relação à vacinação? Então, o erro mais comum é esquecer ou atrasar a época certa da vacinação, porque o bebê, no primeiro ano de vida, ele está muito mais sujeito à meningite meningocócica. Então, ele, como está com o sistema imunológico em formação, ele é mais frágil caso adquira a infecção, e também porque a infecção ela é muito mais frequente nessa faixa etária. O bebê, ele, né, estatisticamente, tende a ter mais meningite. E se tiver, a meningite tende a ser mais grave, a evolução tende a ser pior. Então, por isso mesmo que a mãe tem que tomar muito cuidado com esse erro de esquecer ou atrasar a vacinação do seu bebê. E, afinal de contas, quais vacinas a mãe deve fazer? Do ponto de vista de disponibilidade de vacina, no posto de saúde nós temos a vacina meningocócica C disponível. Então, tem que fazer, no mínimo, essa vacina no seu bebê. Do ponto de vista de recomendação, se puder, se couber no orçamento da família, o ideal é realizar as vacinas da meningocócica B e a meningocócica ACWY, que tem uma cobertura maior. Porém, o importante é fazer. Não importa se é na rede pública ou na rede privada, o importante é realizar a vacinação do seu bebê. E o que levar no dia da vacinação? Então, tem que fazer aquele velho checklist. Tem que levar a caderneta de vacinação, porque os profissionais que realizam a vacinação têm que fazer uma análise, têm que saber quais foram as vacinas já aplicadas, tem que obedecer um intervalo mínimo em relação às vacinas anteriores, e tem que atualizar a caderneta de vacinação. Tem que acrescentar a nova vacina, validade, lote, e fazer também a programação das futuras vacinas. Então, geralmente o profissional anota a lápis o que a mãe vai ter que fazer no futuro para que ela já se programe para realizar essa vacinação. Então, tem que levar tudo isso. Levar a caderneta de vacinação, tem que levar a certidão de nascimento do bebê, ou então, se ele já tiver também, o documento de identidade. E qual é a contraindicação para a vacinação? A principal contraindicação é febre. Então, se seu bebê tiver com febre, vai ter que adiar a vacinação, porque criança com febre não pode ser vacinada. Então, é importante destacar que existem falsas contraindicações. Se o bebê tiver com o nariz um pouquinho congestionado, mas com estado geral muito bom, sem febre, se alimentando, disposto, isso não é motivo para deixar de realizar a vacinação. Então, é muito comum um resfriado que não está mexendo com o estado geral do bebê, atrapalhar a vacinação e acabar atrasando a vacinação do bebê. Então, não permita que o que não for contraindicação de verdade, como a febre, atrapalhe isso. Tá certo, mamãe? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe um comentário aqui embaixo, que eu vou ter o prazer em responder e tentar acrescentar um pouco mais. Um grande abraço.